As maravilhas do mundo antigo são monumentos e obras de arte que serviram como testemunho da grandeza e profundidade da antiga civilização. Nesse vídeo, iremos descobrir o que cada uma era, onde elas estavam localizadas e como elas se tornaram tão famosas. A Grande Pirâmide de Gizé é a mais antiga e maior das 7 maravilhas do mundo antigo. É também a única ainda em pé. Está localizada em Gizé, Egito, perto do Cairo. É o edifício mais antigo entre os restantes vestígios da antiga cultura egípcia e foi construída cerca de 2560 a.C. para servir de tumba para o faraó Xufu. A Grande Pirâmide de Gizé mede cerca de 146 metros de altura e foi construída com 2.300.000 blocos de pedra, que variam entre 2,5 toneladas e 15 toneladas cada um. A sua forma geométrica foi calculada com uma precisão surpreendente para a idade em que foi construída. Além disso, possui alinhamentos astronômicos precisos, que permitem que ela esteja alinhada com as estrelas do norte celestial durante o ano todo. Atualmente, a Grande Pirâmide é um dos principais pontos turísticos do Egito, e continua sendo uma maravilha arquitetônica e histórica, que oferece fascínio para milhões de visitantes por ano. O Mausoléu de Halicarnasso foi uma grande estrutura funerária construída em Halicarnasso, atual Bodrum, na Turquia, no século IV a.C. Ele foi feito para servir como túmulo para Mausolo, o governador da região, e sua esposa Artemisia II. O mausoléu foi projetado pelos arquitetos gregos Sátiro e Pitis, e foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O Templo de Ártemis é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Originalmente construído na cidade de Éfeso, na costa ocidental da Anatólia, atual Turquia, foi dedicado à deusa grega Ártemis. O templo foi construído por volta do século VI a.C. e originalmente tinha 127 colunas de mármore em volta da estrutura central. Durante a maior parte da sua existência, o Templo de Ártemis era considerado um dos maiores e mais impressionantes monumentos dedicados a um deus grego. Contava com grandes salas, esculturas e outras obras de arte, além de belos mosaicos e afrescos feitos por artistas famosos. O templo foi destruído no ano de 269, em uma invasão dos godos, uma tribo germânica oriental. A estátua de Zeus é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esta estátua de ouro e marfim foi criada por Fídias por volta de 435 a.C., para glorificar o deus grego Zeus, que era considerado o rei dos deuses e a figura central da mitologia grega. A estátua foi construída no Templo de Zeus em Olímpia, na Grécia, e mediu cerca de 13 metros de altura. Ela representava Zeus sentado em um trono, com uma expressão majestosa no seu rosto. Na mão direita, ele segurava uma estatueta de Nike, deusa da vitória, e na mão esquerda ele segurava um cetro com uma águia. A estátua de Zeus foi destruída por um incêndio por volta do ano de 470, mas ela fica lembrada como uma das 7 maravilhas do mundo antigo pelas suas complexidades artísticas, beleza monumental e simbolismo religioso. Colosso de Rhodes foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele foi construído na ilha de Rhodes, Grécia, por volta do século III a.C. O Colosso de Rhodes era uma enorme estátua de bronze de Hélios, o deus do sol, que media mais de 30 metros de altura e que ficava em frente ao porto da ilha. O Colosso foi destruído em 226 a.C., devido a um terremoto. Apesar disso, o mito do Colosso permaneceu na história como um dos grandes monumentos da antiguidade, e como um símbolo da grandiosidade da civilização grega. Embora não existam mais partes originais da estátua, há algumas réplicas modernas espalhadas pelo mundo, e seu legado vive até hoje na cultura popular. O Farol de Alexandria foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo, localizado na costa do Egito. Ele foi construído por volta do século III a.C. para guiar os navios no porto de Alexandria. O farol consistia em uma grande torre de pedra, com cerca de 137 metros de altura. O topo da torre tinha um foco de luz que poderia ser visto a grandes distâncias, e serviu de guia para os navios que se aproximavam do porto. Durante muitos séculos, o farol de Alexandria ficou intacto, mas devido a terremotos e outros acontecimentos naturais ele foi destruído por volta do século XIV d.C. Hoje em dia, o farol de Alexandria está ligado à história da humanidade por sua importância na navegação marítima. Os jardins suspensos da Babilônia foram construídos na Mesopotâmia, atual Iraque, por volta de 600 a.C.
Os jardins suspensos eram enormes, cobrindo cerca de 4 km² e incluíam 12 terraços romanos que subiam 90 metros no ar. Eles eram conhecidos como os Jardins do Paraíso naquela época. Esses terraços eram irrigados usando uma rede complexa de canais e tanques de água, que transportavam água da rica planície alagada da Mesopotâmia para as terras altas em volta da Babilônia. A água foi usada para irrigar o solo parcialmente seco, criando uma grande variedade de plantas e flores nos jardins suspensos. O complexo também incluía estátuas, fontes esculpidas, grutas artificiais e um grande lago. Embora os jardins tenham desaparecido há muito tempo, ainda são lembrados como um símbolo de beleza e sofisticação. Chegamos ao fim de mais um vídeo de curiosidades. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Comentem aí embaixo o que acharam dessas maravilhas do mundo antigo.